Olá, meus alunos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem, antes de começarmos, quero dizer que foi muito difícil para mim fazer esse vídeo, porque há muito tempo eu tenho tentado, mas eu me emociono muito ao falar de Ayrton Senna. Ayrton Senna do Brasil. Um acidente? Uma fatalidade? Ou um assassinato muito bem planejado? É o que eu vou mostrar para você neste vídeo. Antes de eu começar a falar, gostaria de falar algo para vocês, meus alunos. Caso vocês não conheçam nada sobre Illuminati, donos do mundo, nem conspiração, os fatos que eu levantarei aqui e minhas provas não vão convencer você de nada, pois você achará que sou apenas mais um louco mascarado falando besteiras. Mas se você conhece sobre os donos do mundo e suas metas, você vai concordar comigo em certos pontos. Vou lhe mostrar fatos e mostrar coisas muito interessantes neste vídeo. Então sente-se, relaxe e aprecie mais uma aula. Então, vamos lá, meus alunos. Vou levantar duas teorias. A primeira é muito aceita entre as pessoas. Senna sofreu um ataque súbito antes do acidente. Possivelmente, ele teve um infarto, a pressão sobre a corrida, um amigo morto, acidentes e muitas coisas. Ele estava abalado demais naquela corrida. Então, de acordo com a pressão, o dever de vencer, ele acabou sofrendo um infarto, passou mal, algo assim. A segunda teoria é que Senna levou um tiro. Aí todos vão se perguntar, mas como é que ele levou um tiro se ele estava no carro a 300 km por hora? Eu vou explicar. O fato é que quando Senna entra na curva, uma fumaça aparece na frente do carro. Logo em seguida, ele deita a cabeça. Senna morreu no dia 1º de maio. A corrida de Fórmula 1 era para ter acontecido mesmo no dia 1º de maio. De acordo com as leis italianas, quando o piloto morre no autódromo, o evento deve ser cancelado imediatamente e a polícia deve ter acesso ao local para fazer a perícia. Sábado, dia anterior à corrida, morreu o piloto Hülkenberg. A FIA alegou que ele morreu minutos depois no hospital, porém, as autoridades afirmaram que a FIA retardou o anúncio da morte para evitar o cancelamento. A FIA era responsável pela corrida e por tudo. Eles colocavam seguranças e o que eles queriam mandava no pedaço. Ayrton Senna sempre batia de frente com eles. Senna não abaixava a cabeça para esses safados, os quais não queriam o Brasil, um país de terceiro mundo, sempre à frente dos outros países de primeiro mundo. Eu aconselho você a assistir o filme Senna. Eu irei postar o link para você baixar ele aqui na descrição desse vídeo. Baixe o filme e assista para você ver como Senna batia e já estava incomodando demais essa classe. A corrida de domingo não deveria ter acontecido, porém as leis italianas foram desrespeitadas em nome do dinheiro. Dinheiro esse equivalente a 6,5 milhões na época. Por questão de responsabilidade independente de ter sido um acidente ou outra coisa, Senna morreu devido à falta de respeito às leis italianas por parte da FIA. Ayrton Senna morreu na pista e não no hospital. A FIA falou que morreu no hospital porque eles não queriam cancelar a corrida. Segundo o médico-chefe da FIA, Senna morreu ali mesmo. Porém, como sabemos, a corrida não foi cancelada. Mais uma vez, a FIA mostrou ao mundo que a grana vem em primeiro lugar e o ser humano é descartável. Um fato muito interessante aconteceu no dia antes de Senna correr. O médico responsável da pista também teve uma conversa com Senna e aconselhou Senna a não correr no domingo.
Estaria o médico dando um alerta à Senna, ou o médico já sabia de boatos que iam atentar contra a vida do piloto Ayrton Senna? Ayrton Senna, sempre muito preocupado com a segurança, levou pessoas responsáveis da FIA para a curva Tamburello, dia antes, para falar que ali deveria ter pneus, e mostrou passeando com o carro mostrando os pontos perigosos das pistas. E por que ninguém fez nada? A resposta você sabe: queriam Senna morto. Podem ver que depois disso, a segurança ficou super forte depois da morte de Senna. E agora, a pergunta que não quer calar: teria Senna sido atingido mesmo pela barra de direção que quebrou? Veja o que diz o repórter Lívio, enquanto conversava com os médicos que estavam atendendo Senna na pista e no hospital. Em nenhum momento os médicos falaram em afundamento frontal, causado por algum componente do carro, que se projetou em direção da cabeça de Senna no momento do impacto. Então, essa informação da barra de direção é uma história contada, uma mentira que muitas vezes repetida se torna verdade. E quem conhece os planos do Illuminati sabe do que eu estou falando. Agora, olhem comigo essa imagem. Essa foto todos pensam que é Ayrton Senna, mas na verdade trata-se do piloto Rastenberg, o austríaco. Para quem não sabe, Ayrton Senna já estava com a bandeira da Austrália e ia fazer uma homenagem com ela, ao invés da bandeira do Brasil. Como sempre, Ayrton Senna mostrando que era mais que um piloto. Aí você me pergunta, mas por que todo mundo fala que foi a barra de direção? Bem, meus alunos, é que uma mentira contada muitas vezes e repetida por várias pessoas, e principalmente na mídia, se torna verdade. A história da suspensão na cabeça de Senna veio surgir depois, mas nenhum médico que atendeu mencionou isso. Não é estranho? Então vamos lá, meus alunos. Se você ainda acha que foi a barra de direção, se foi, então por que Senna não freou o carro? A primeira reação de qualquer pessoa é frear o carro, porém Senna não fez isso. Não há rastro de freio na pista, na areia do escape, e o carro passa limpo. A telemetria, sistema que resiste o que acontece no carro em algumas ações do piloto, como mudança de marcha, freia e acelera. E por falar em telemetria, vou mostrar a vocês algo muito estranho. A telemetria é um pedaço da sede da própria Williams. Aqui veja o vídeo e você vai perceber algo muito estranho. A câmera de cena do carro é desligada de forma proposital, porque eles queriam que você não visse o que ia acontecer com Senna na verdade antes dele entrar na curva. Mas por que desligaram as câmeras? A resposta é só uma: porque eles não queriam que a câmera pegasse o tiro. Vou mostrar já já. E Senna ainda tirou o pé do acelerador. Essa atitude demonstra claramente que Senna perdeu a consciência minutos antes de sair da pista. Dentro do carro existe uma peça chamada caixa preta, assim como nos aviões. Ela se chama telemetria, onde fica todas as informações do piloto e do carro. Porém, a verdade é que o computador de bordo do carro de Senna foi destruído a marteladas. Isso mesmo. De acordo com o promotor do caso, a caixa chamada telemetria do carro de Ayrton Senna foi destruída a marteladas. Sendo assim, qualquer informação sobre a telemetria não passa de especulações. Isso é estranho, não é, meus alunos? Agora eu te pergunto, meu aluno, você não acha estranho muito destruir essa caixa preta do carro de Senna a marteladas? Se eu estou destruindo alguma prova é porque alguma coisa eu fiz. Eu estou tentando esconder algo, não, meus alunos? Vamos lá. Muito antes de qualquer perícia já estava na boca de todos: acidente de Senna, barra da direção. E todos saíram repetindo como papagaio. É claro que uma mentira, como já falei, contada várias vezes se torna verdade. Porém, a questão crucial é o movimento anormal da cabeça de Senna antes de sair da pista. Até aquele momento, Senna contornava a curva normalmente. Porém, depois desse movimento, ele tira a pressão do pé do acelerador e o carro vai direto em direção ao muro. Ele pode ter sofrido um ataque, com certeza. Por quê? Porque Senna estava muito abalado,
mortes, pressão. Ele não estava se sentindo bem naquele dia. Ou algo assim, ou algo como um tiro. É a parte mais que o pessoal pensa, mas isso é impossível. Como atingir um carro a 300 km por hora? Eu vou explicar isso, meus alunos. Eu concordaria 100% que Senna passou mal, se não estivesse algo na imagem que nos chamasse a atenção. E talvez esse seja o motivo da morte de Senna. Então, como é que uma bala, que é o que vocês estão se perguntando, pode atingir um carro de Fórmula 1 a mais de 300 km por hora? A resposta é clara e objetiva. O alvo estava vindo na direção do atirador, entrando na curva. Então o alvo ali fica parado uns 2 segundos, indo de frente com o atirador. A bala atingiu o carro, mas de frente. Não foi o carro passando a 300 km por hora, mas o carro em direção à ponta da espingarda a 300 km por hora. Então, os dois praticamente se encontrou, a bala com o carro, frente a frente. Se você atirar no alvo passando por você a 300 km por hora, jamais você vai acertar. Mas no momento em que Senna apontou na curva, fazendo a curva, estava em direção ao atirador. Então o tiro foi de frente, 300 km por hora, mas nem linha reta. Então, com certeza, um bom atirador acerta o tiro. Só basta apenas 1 segundo ou milésimo de segundo para acertar. Ele ficou, então, mais ou menos 2 segundos em linha reta com o atirador. Então, não importa se ele vinha 300, a 50 ou a 1000 km por hora. Em linha reta, o tiro vai em linha reta. Então, a chance de acertar é muito grande. E foi o que aconteceu. O tiro que acertou Ayrton Senna partiu em linha reta. O carro a 300 km por hora, mas em linha reta, chegando na curva, reto com o atirador. É por isso que supostamente poderia ter sido um tiro. Vamos lá, meus alunos. Deus não deixa o seu servo enganado nunca. E antes da câmera ser desligada, aí devemos algo estranho, uma fumaça branca surge do meio das árvores. Depois disso, Senna tem um movimento estranho com a cabeça e começa a tirar o pé do acelerador. Esse movimento é de alguém que já perdeu a consciência, não vira o volante do carro, tira a pressão do pé sobre o acelerador e não freia. O interessante, meus alunos, é porque Senna passou mal, justamente quando viu essa fumaça branca. Aliás, quando essa fumaça branca aparece na imagem, teria Senna sofrido um infarto. Que coincidência, justamente no momento em que a fumaça surge na imagem. Isso é muito estranho, meus alunos. E fazendo uma pesquisa, descobri que aquela suposta fumaça teria saído de um rifle calibre 36. Para quem não sabe, as armas da antiguidade saíam fumaça branca devido à pólvora usada, a pólvora negra. Hoje, com a modernidade, dificilmente uma arma consegue soltar fumaça. Mas antigamente, essa tecnologia nas armas não existia. Então, cada tiro saía essa fumaça. E eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão fazer a comparação do tiro da espingarda calibre 36 usada na época que Senna morreu e também da fumaça que aparece na imagem, tanto sendo vista principalmente do carro de Michael Schumacher. O de Senna, a fumaça está de frente. Agora, do Michael Schumacher, quando ele passa, você consegue perceber a fumaça em direção ao carro de Senna. E é nessa imagem que eu vou mostrar o tiro da espingarda calibre 36, da mesma época que Senna morreu, e também da suposta fumaça que aparece em direção à Senna. E vocês vão ver como elas são muito parecidas. Agora, aqui podemos perceber que realmente a fumaça está em direção ao carro de Senna. Olhem com atenção e vocês vão ver a fumaça vindo em direção ao carro. Ainda vou deixar em câmera lenta para vocês verem bem detalhado. É muita coincidência ele ter o ataque justamente nessa hora. Agora veja o tiro de uma 36.
E vamos comparar com a fumaça que aparece na curva em que Senna entra. Podemos perceber que a semelhança é muito grande do disparo de uma 36 produzida no mesmo ano e também da fumaça que surge em direção ao carro de Senna. Então, meus alunos, vocês perceberam que é muito estranho Senna ter sofrido um ataque, mas justamente no momento em que surge esse ponto de fumaça? Isso é muito estranho. E outra coisa estranha é quando você analisa o dia em que Senna morreu, 1º de maio. Esse é o dia oficial da criação dos Illuminati, o dia que eles fazem os maiores sacrifícios. E há sacrifício maior que matar o campeão, tricampeão de Fórmula 1. O dia 1º de maio é dia de São José da Boa Morte, protetor dos maribundos. Juntando tudo isso, você ainda acha que a morte de Senna foi um mero acidente? Quando Senna ganhou o campeonato em 1993, ele parou e lhe entregaram uma bandeira que Senna ficou surpreso com aquela coisa. Ele, como brasileiro que era, deve ter se perguntado: que porra é essa aqui? Dá para perceber Senna olhando para ela. Em seguida, ele para o carro novamente, joga a bandeira no chão com muita raiva e pega outra bandeira maior. O motivo disso ter acontecido, com certeza, é que os donos do mundo não gostavam de ver um brasileiro ganhando algo tão importante como um prêmio de Fórmula 1. Até porque no tempo o Brasil era um país de terceiro mundo. Você consegue ver isso no filme de Senna que eu deixei aqui no link na descrição para vocês baixarem. A bandeira do Brasil sempre estava à frente de todos os demais países do mundo, e isso não pegava bem para os ingleses. A mídia é tão safada e ridícula que ainda quer tirar a fé das pessoas. Senna era muito fiel a Deus e acreditava demais em Deus. Toda vez que Senna entrava no carro, ele rezava e agradecia a Deus por tudo. Agora veja o que Galvão Bueno fala a respeito de Ayrton Senna, sobre a fé de Ayrton Senna. Capacete esse aqui, ó. Esse é o da vitória do Japão de 88. Aquela que ele fez a pole, ficou na largada, aí choveu o suficiente para ele encostar no Prost. Foi o dia que ele disse que sentiu alguma coisa no meio da corrida. Aí as pessoas exageram um pouco, dizem que ele conversou com Deus. Não conversou nada com Deus. Ele não tinha esse dom. Aí as pessoas exageram um pouco, dizem que ele conversou com Deus. Não conversou nada com Deus. Ele não tinha esse dom. Mas ele sentiu uma força naquele dia. Aí fez a ultrapassagem e ganhou o primeiro título mundial. Agora aqui, meus alunos, vocês veem o que é que Nelson Piquet fala sobre Galvão Bueno. Dá muito desgosto ver o Galvão Bueno falar tanta besteira técnica, que ele podia irradiar a corrida sem falar nada técnico, ele não entende porra nenhuma. E fica falando um monte de, então fica uma raiva danada das besteiras que ele fala, porque o público que não entende nada engole isso tudo, mas pô, a gente que entende vê que ele inventa tudo na cabeça dele, pô, então é um absurdo isso. É uma besteira atrás da outra, problema de aquecimento de pneu, que um carro aquece mais o pneu do que o outro, que isso, é tanta idiotice junta que eu fico até impressionado. Agora vamos ouvir da própria boca de Ayrton Senna o que ele fala a respeito da sua fé e da sua crença, deixando Galvão Bueno com a cara no chão. Eu descobri já 1 ano e meio, 2 anos atrás, através de Jesus, uma força, uma fé incrível que me deu energia, me deu tranquilidade, me deu equilíbrio em muitos momentos de desequilíbrio, de dificuldades. E
partir do momento que eu pude experimentar toda essa força, ter essa experiência que eu tive, foi algo que eu não larguei mais e não pretendo largar, porque é uma experiência fantástica. E ela funcionou como ainda funciona muito, não só nos momentos de dificuldade, mas também em momentos de alegria, onde, de certa forma, você consegue curtir melhor ainda os bons momentos. Faz preces, por exemplo, antes de uma corrida? Eu oro, eu rezo, sempre rezei, mesmo antes de eu me aproximar mais de Deus, eu sempre rezei. Toda vez que eu entrava num carro, me dava mais paz, me dava mais tranquilidade. E a partir do momento que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais esse Deus Todo-Poderoso, né, através de Jesus, e experimentar Ele de uma forma mais viva, só melhorou essa condição de força, de energia, de fé. E isso tem sido fundamental na minha vida desde então. Um fato muito estranho aconteceu com o piloto Eric Comans. Emocionado, fala sobre Ayrton Senna. E para quem não se lembra, Eric foi salvo por Ayrton Senna quando ele desmaiou no carro e o carro ficou acelerado e correndo risco ali de explosão. Senna chegou e desligou o carro, salvando assim a vida do piloto. Eric fala em uma entrevista que pôde ver o corpo de Ayrton Senna irradiado por uma grande luz. E que não é cristão atualmente, mas que viu como seu corpo dele estivesse subindo para o céu. Muito emocionado, ele fala isso numa entrevista, e eu vou colocar o vídeo aqui para você ver como ele se expressa. Ayrton Senna foi um herói para milhões de brasileiros, mas na França, uma pessoa em especial considera o tricampeão mais do que um herói. Eric Comans teve a vida salva por Senna após bater forte nos treinos livres do Grande Prêmio da Bélgica em 92. O francês desmaiou, mas continuou com o pé no acelerador do carro. In Spa-Francorchamps, he arrived just behind the accident, and so then he stopped and came to my car to switch off the main switch. He was so generous that was for him that was a normal act. It was not an heroic act. For me, it is like what he did is really heroic. Comans também participou do Grande Prêmio de Imola, no qual Ayrton Senna sofreu trágico acidente na curva Tamburello. Ele conta que tentou sair do carro para salvar Senna, mas os médicos não permitiram que ele chegasse perto do brasileiro. In that case, I arrived after the security and the safety people who came. He was already on the ground, on the grass, not anymore on his car. So I went out of my car, I went close, and the doctors didn't let me close enough. It was too late, and I was just the spectator of the last breath of him, and that has been very hard for me to accept this. I understood at the time that he was dying, or he was dead at this moment. I am Christian, but I am not practicing. But I had the feeling of this enormous radiation, a big radiation, like something that is enormous around the body of Ayrton. So I had the feeling that he was going to the sky. A terrible experience that I never had before in my life and never since. Em uma entrevista, Michael Schumacher cai em choro quando é perguntado como ele estava se sentindo após passar a Senna. Então ele cai em choro, chorando de remorso, pois ele usava carros adulterados, infringindo as leis da Fórmula 1. Talvez tenha caído em si e com remorso começou a chorar, pois sabia que se não tivessem matado Senna, jamais ele se igualaria ao número de vitórias do rei da pista. O brasileiro cheio de dons, que nunca baixou a cabeça para ninguém. O final de Schumacher já sabemos,
A família perdeu tudo que ele ganhou, gastando com médicos, hospitais, para mantê-lo vivo. I should be aware, but this is your 41st victory, which puts you equal second all time with Ayrton Senna. Do those records mean a lot to you? Yes, it does mean a lot to me. Sorry. Thanks, Michael. Agora um fato muito estranho sobre Michael Schumacher que aconteceu na mesma semana em que ele caiu e sofreu aquele acidente quando ele bateu com a cabeça. Na semana do seu acidente, veja o que ele falou a respeito de Ayrton Senna sobre uma pergunta que o repórter fez para ele. Hi Milton. Well, one of the race, and that probably answers your question, is the Brazil race of 1994. We both were in excellent cars, and the fight that we had on track was so intense and so sharp that in the end I was the lucky winner of this race. I think Ayrton even spun off at one point, and yeah, it made me very proud to beat him in his own home track and win the race over there. Agora todos sabem que você estava nesse ano andando com o carro todo adulterado, não era, Schumacher? E ainda roubou naquela famosinha trapaça da bomba de combustível que injetava gasolina muito mais rápido em seu carro, ganhando muitos segundos na parada do pit stop. Agora, antes de eu terminar esse vídeo, meus alunos, eu vou falar algo para vocês que é muito interessante. A maioria se lembra que Ayrton Senna ele corria muito e vencia mais corrida quando chovia. E que piloto é esse que ele vai para a pista e coloca pneus de chuva quando não há previsão nenhuma para chover? Que piloto é esse que está correndo, vai para o box e enche o tanque de combustível e troca os pneus por pneus de chuva quando o céu está limpo? Mas é o piloto, é o cidadão, é o homem que quando tem Deus na sua vida, consegue fazer coisas que a tecnologia jamais conseguirá alcançar. Senna sabia que todos os carros corriam com equipamentos eletrônicos adulterados e a única forma de Senna ganhar seria quando Deus despejasse chuva, porque você tinha que ser muito bom para pilotar na chuva e nisso Senna era capaz. Os equipamentos eletrônicos não ajudavam a pilotar o carro em chuva, você tinha que saber mesmo pilotar. Então, ainda dentro do carro, Senna orava para Deus e pedia chuva, e Deus o respondia. E eu vou deixar aqui, antes de eu terminar esse vídeo, as vitórias de Senna, ele correndo onde vence, debaixo de água, quando todos não esperavam chuva nenhuma. Senna troca os pneus do carro e corre com os pneus de chuva. E veja como é que Deus age na vida daquela pessoa que ama Ele e que o guarda. Deus nunca abandonou Ayrton Senna. E também na última morte dele, Ele disse para ele que daria um presente muito grande. E o presente seria Ele mesmo. Então, fiquem todos com Deus. Vejam nosso herói andando. É muito... A gente fica triste. Dá saudade de ver Senna correr de novo. Gente, eu vou parar. Deus abençoe a todo mundo. Vamos ver nosso campeão, Ayrton Senna do Brasil. É impossível, meus alunos, você ver essa cena e você não chorar, não se emocionar. Só quem assistiu ele mesmo, quem viu ele para poder sentir isso que a gente sente. É algo que
Eu não posso continuar mais. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, meus alunos. Tá chovendo, Mihaly Ridazzi, acaba com isso! A torcida pedindo ao diretor de prova que termine. Todo mundo balançando os braços, pedindo para que ele termine a prova. Aí o Senna. Lá vai ele. Uma volta. Mihaly Ridazzi aponta para ele uma volta, tá ali o Mihaly. Volta final. Ele virou 25-1. Patrese 24-7. Pouco mais de 4 quilômetros. Mas são 4 quilômetros dificílimos porque a pista está molhada. Tendo drama reservado no final dessa prova. O Senna, avisa, aponta. Aí vai ele. Aí vem Senna. Puxa de um lado. Acelera. Puxa para a direita. Tá chovendo. As gotas caem ali na câmera colocada no carro de Senna. São poucas curvas pro final. Ele vai deixando misto. Vai no capricho Senna. Vai para quebrar mais um tabu. Vai para a 28ª vitória. Aí vem Senna. De ponta a ponta no Grande Prêmio do Brasil. Fica de pé a torcida. As bandeiras começam a se agitar. A quadriculada em preto e branco está nas mãos de Mihaly Ridazzi. Senna vai apontar. Patrese está perto, mas ele vai apontar. Aí Senna, de ponta a ponta, vai apontar Ayrton Senna. Depois dessa curva, aponta Senna. Vem pra reta, vai pra vitória. Mihaly Ridazzi, Ayrton Senna do Brasil. Ponte de Versa em Interlagos. Uma grande vitória de Senna. De ponta a ponta, ele fica muito. Você Senna dentro do seu partido. A partir daí toma potência. Ele vai para a parte de velocidade. Restam 3 curvas. Berger se aproxima. Aí vem Senna. A McLaren prepara a festa. A Honda prepara a festa. A torcida japonesa prepara a festa. O Brasil prepara a festa de Senna. Aí vem ele. Se aproximando da chicane. Berger na ponta ali atrás. Vem pra vitória Senna. Ayrton Senna. Aí vem ele. Na chicane. Berger se aproxima muito. Berger encosta. Ele faz o sinal para Berger. Aí vem Senna. Ele faz o sinal. Eu sabia! Senna deixa Berger passar. Brasil! Berger vence! Ayrton Senna do Brasil, tricampeão mundial de Fórmula 1. Ele tira o pé na entrada da reta. Deixa o amigo Berger passar. É dia de festa para todo mundo. Berger conquista sua primeira vitória. Senna mostra como é feito um grande ídolo e um grande esportista. A festa é dele. Ele quer Berger na festa. A festa é da McLaren. A festa é de Rondelli. A festa é sua aí no Brasil. A todos vocês que assistiram esse programa e que já viram tantas outras entrevistas minhas, seja o papai, a mamãe, a vovô, a vovó, a criança ou o adolescente, talvez eu tenha passado muitas realizações, muitos desafios, muitos sonhos de uma vida maravilhosa, uma vida de sucesso, uma vida de diversões. E eu realmente sou privilegiado, eu sempre tive uma vida muito boa. Mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória, vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá.